Salve, 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 meu querido e minha querida! Tudo bem com vocês? Professor Adriano na área com o 8º ano de língua portuguesa. E como vocês sempre sabem, eu não estou só. Quem tá junto aqui, moçada? Belezinha? É o Val. Como é que tá, meu caro? Tranquilo? Bora lá com essa piazada hoje aí? Vamos lá então, né, meus caros e minhas caras? E o que nós vamos ter hoje na nossa aula, hein? O que você acha que vai trabalhar hoje? Quais são os nossos objetivos? Vamos ler? Tá lá, estabelecer relações entre partes de um texto, identificando o antecedente de um pronome relativo ou referente comum de uma cadeia de substituições lexicais, a fim de realizar leitura produtiva das informações do texto e garantir a progressão textual. Então, meu querido e minha querida, esse objetivo, em outras palavras, é coesão. Nós vamos falar da coesão textual. Além da coesão, coerência, vamos falar dos elementos que organizam um texto. Porque você já sabe, um texto é como se ele fosse um tecido. Todos os tecidos eles têm em nós amarrações, senão ele se desfaz. O texto, da mesma maneira, precisa ter essa amarração, esse tecido. Então, os elementos de coesão é que fazem isso. E é isso que a gente vai verificar aqui. Como que a gente faz as referências, o que está substituindo. Vamos observar dentro do texto esses elementos. Para começarmos a nossa aula, eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura comigo aqui de um pequeno texto. Vamos ver aqui algumas coisas. O que vocês acham, antes de mais nada? Você acha que existem, eventualmente, dragões? Existe dragão no Brasil? Será que sim? Será que não? Observe essa história aqui, depois te volta a comentar. Vamos para o slide. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia, chegou em casa dizendo que tinha visto no campo 2 dragões à independência, cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte, ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito de queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Meu querido e minha querida, você acredita, ou melhor, você concorda que o Paulo, ele tinha que ter esse castigo? Ele mereceu esse castigo? Vocês viram o que aconteceu? Ele falou que viu dragão, lembra? Eu perguntei, e aí, existem dragões no Brasil? Paulo viu um. Além de dragão, o que ele falou? Ele viu da lua, como um pedaço da lua. Olha, tinha gosto de queijo. Que será? Por que será que o Paulo mereceu esse castigo, hein? Vamos ver lá se... Vamos continuar a leitura e vamos observar se realmente mereceu ou não esse castigo. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Ciá e Eupídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, Dr. Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia. Então, meus queridos, finalizou a história aqui, do Carlos Drummond de Andrade, que ele trabalha com esse pequeno texto, esse pequeno conto. E lá no início, lembra que eu falei dos dragões? Na verdade, no Brasil nós temos dragões, sim. Voltar ali o slide para vocês observarem, olha, nós temos os dragões da independência que nós temos ali, que é a guarda presidencial, que nós temos no Brasil, que é responsável pela guarda da presidência da República. Mas, óbvio que a lua cair pedaço parecido queijo e comer e ser de queijo, aí acho que já não funciona muito bem não, de falar que todas as borboletas passaram, eu acho que não é por aí também, não. Mas o que o médico falou? Porque daí levaram, mas esse menino está inventando coisas. O que esse menino está inventando? O que aconteceu? A mãe vai falar, olha doutor, meu filho só inventa. E daí o médico fala, com toda certeza ele tem um problema, é um caso sério de poesia. Por que será que ele falou que é um caso de poesia, O Paulo é um caso de poesia. Você já leu poesia, Claro que já leu. Óbvio, então a poesia é ali que o autor, que é a pessoa que vai escrever, autor ou autora, desenvolve a sua imaginação, a sua criatividade.
Observar, por exemplo, de todas as borboletas passarem. Você já ouviu falar naquela sensação de borboletas no estômago? É um caso de poesia. É trabalhar com a palavra de maneira diferente, fora daquilo que seria considerado o normal, né? Então nós estamos falando do campo conotativo da linguagem figurada. Mas o que será que tem tudo isso a ver com o nosso objetivo da aula, que é falar sobre coesão e coerência? O texto que vocês leram, como qualquer outro texto, é cheio, né? Ele está cheio de elementos coesivos que fazem referência ao que já foi dito, que vão fazer referência ao que será dito, que vão ter elementos que dão ideias, por exemplo, de causa, consequência, explicação, adição, tudo isso faz parte da coesão. Então, como ele fala, essas histórias do Paulo, que ele está colocando ali no slide, que parecia meio sem nexo, sem cabeça, os textos, ele precisa ter esse nexo, né? essa coesão, essa ideia, tem que ter um sentido plausível em todo caso. A história, mesmo ela sendo uma história completamente louca, de ver um monte de coisas diferentes, ela tem uma organização textual, ela é bem centrada, ela é bem construída. Obviamente, foi feita por um dos maiores poetas brasileiros, o Drummond. Então ele utiliza muito o quê? Coesão referencial nesse texto. A coesão referencial ela é responsável por criar um sistema de relações entre as palavras e expressões dentro de um texto, permitindo que o leitor identifique os termos aos quais se referem. O termo que indica a que, ou o que, o falante, o autor, a autora, narrador, narradora se refere, é chamado de referente. Então, observem só. Numa fala, para evitar a repetição, eu utilizo outros termos no lugar para fazer a referenciação, para fazer essa ideia dessa coesão por referenciação. Ao utilizar um sujeito oculto, eu faço uma referenciação, uma coesão, não por referenciação, mas eu faço uma coesão por elipse, porque eu retiro alguma coisa para evitar a repetição. Porque você já imaginou num texto? Eu começar a falar ali, então, o professor Adriano está em sala de aula conversando com os alunos. O professor Adriano falou com o primeiro aluno e fez a pergunta tal. O aluno respondeu ao professor Adriano. E segue, professor Adriano, aluno, repetindo. Não fica um texto bom. Não fica um texto legal, né? Fica um texto ruinzinho de ler. A coesão faz isso, a coesão referencial. Ela retira e vai auxiliar a textualidade, a compreensão melhor daquilo que está sendo trabalhado. Então é bastante frequente o uso de figuras de construção, figuras de sintaxe, para estabelecer a coesão referencial. Vejamos algumas dessas figuras então aqui, como que a gente vai chamar? A primeira figura que aparece é aqui a anáfora, é essa organização. Então a anáfora que nós temos aqui é a recuperação de uma parte de um texto, do trecho de um texto, que já foi falado anteriormente. Então, eu volto com um pronome, um substantivo para retomar o que foi feito anteriormente. Observem aqui neste exemplo. João comprou um novo carro. O veículo é o lançamento do ano. Veículo é a retomada de carro. Então, ele já falou do carro. Para evitar que repita-se, carro, ele utilizei nesse exemplo o veículo, que é o mesmo sentido, tem o mesmo sinônimo, mas a palavra veículo, ela tem uma função nesse pequeno texto ali, essas duas frases coordenadas entre si, que é a função anafórica, é retomar. O veículo retoma o que já foi dito anteriormente. Então, quando eu falei ali, o professor Adriano está em sala de aula conversando com os alunos. Ele passou de carteira em carteira. O ele está se referindo ao professor Adriano, que já foi dito anteriormente. O ele é uma função anafórica. Então, nós estamos falando sobre anáfora quando a gente faz essa organização.
Também temos uma outra figura, né? Um outro mecanismo, que é a catáfora. A catáfora faz uma em vez de ela retomar o que já foi dito, ela vai falar o que vem depois, ela vai trazer na sequência o que vem. Observem lá, só desejamos isto, férias. Temos a elipse também, que é a omissão de um ou mais termos da frase, que são facilmente identificáveis pelo leitor. Observem esse outro exemplo. Na sala de aula, apenas 5 ou 6 alunos. O que está faltando aí? O verbo haver, né? Na sala de aula, há apenas 5 ou 6 alunos. Em todo momento da nossa fala, nos discursos, em qualquer situação, nós utilizamos esses elementos de referenciação. Seja algo que já foi dito ou que será dito, ou seja, anáfora, que já foi dito. Catáfora, o que será dito. É o que está aqui, olha. Só desejamos isto. Férias. O que é o isto? O que vem na sequência. Férias, né? Então, a gente faz essa referência. O pronome que está ali, o pronome isto, é um elemento catafórico, porque vai se referir a algo que vem na sequência. A elipse, como eu disse agora há pouco, ele é um elemento em que a gente retira uma palavra. O famoso sujeito oculto, que também tem nome, o sujeito de desidencial ou ainda sujeito elíptico. Perceberam os nomes que não têm sentido? Então, eu retirar um sujeito, mas eu entendo quem é. Eu sei que a palavra está ali. É uma coesão por elipse. Então, nós já vimos anáfora, que é a retomada de um termo que já foi informado antes. Catáfora é um termo que virá na sequência. E nós temos a elipse, que é a omissão. Eu retiro algo, mas que eu sei que ali está. O contexto me informa essa organização. Belezinha? Estão acompanhando? Estão junto comigo? Isso é muito importante e isso é bom. Vamos lá agora observar uma outra figura, um outro elemento, que é a reiteração. Reiteração, então, corresponde à repetição de elementos referenciais no texto. Ela pode ocorrer por meio de repetição do mesmo item. Olha lá, Brad Pitt concedeu uma entrevista para um jornalista. Pitt disse que pensa em escrever e dirigir mais filmes no próximo ano. Este outro elemento referencial, essa outra organização referencial, é a repetição da própria palavra, o próprio elemento. Mas veja que ele não reiterou, não repetiu de maneira inteira. Ele não fez a maneira inteira, ele colocou Brad Pitt, colocou Pitt, só o sobrenome dele. É uma possibilidade? É. Qual delas é o melhor para o meu texto? Todas. Se você para um texto completo, eu preciso utilizar todas elas. Imagine lá você produzindo um artigo de opinião. E esse artigo de opinião você vai discutir a temática que você queira. Qualquer temática que venha à sua mente. E você nessa temática você vai discutindo, para você evitar falar daquele tema lá, repetir o tema, vamos inventar um tema aqui, né? Preconceito na sociedade atual. Para evitar o preconceito, eu eventualmente vou retirar, esconder isso aí, fazer a revisão, a coesão por elipse, eu vou retomar por anáfora, falar algo por catáfora, então tem que usar todas elas no meu artigo e em qualquer gênero textual que eu vá desenvolver. Beleza? Já temos bastante coisa até agora, né? Foi bastante coisa, está anotando? Porque você sabe que você tem que anotar, né? Fica ligado sempre quando eu estou falando, porque sempre que está aqui, eu cobro de vocês depois, eu pergunto e te retoma. E a anotação é importante, porque você vai utilizar outras partes do cérebro para colocar em ação, não só ouvir ou verificar, mas também você vai escrever. Registrar é importante. Tenha o seu caderno de registros, tenha ali ele sempre à mão com vocês. Tá? Anotem todos os elementos referenciais que nós já falamos durante a nossa aula por enquanto. Agora, vamos ver se vocês estão ligadinhos mesmos. Vamos fazer uma atividade e vamos retomar lá o nosso Paulo, né? Vamos reler. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua. Explique
como o autor usou a coesão referencial a partir da palavra destacada no fragmento da narrativa em destaque. Então aqui, o que ele está pedindo? Que você organize e pense, ó, a partir do Paulo, tá vendo? Vai buscando os elementos de coesão referencial que o autor usou. Vamos retomar aqui antes de ir para lá? Já falei todos. Vou retomar de novo. Anáfora, catáfora, elipse, reiteração, belezinha? Então, eu fico aqui aguardando, você fique fazendo e eu já volto, hein? Vai lá, faz! E aí, meu querido, e aí, minha querida, belezinha? Já resolveram o exercício? Vamos lá, você entendeu então a ideia da referência, retomar? Acompanhe comigo então, vamos ver se o que você fez, aqui está em aberto, né? Uma questão em aberto, vamos ver o que você fez está de acordo com a proposta de resposta minha nesse próximo slide. Está lá na correção então. Olha lá então, a coesão referencial ocorre por elipse em um dia chegou, né? Então quem chegou? Um dia ele chegou, tá lá na primeira, no segundo período ali do slide, lá em destaque, lá em cima, né? O pronome, está subentendido, o pronome oblíquo, o pronome oblíquo o embotou nessa semana seguinte, então nós fazemos essa referência, a mãe botou o quem? Paulo, né? Tá retomando o Paulo ali. Nós temos então uma anáfora ali, né? Evitando a repetição desses elementos. Então percebam, meus queridos, percebam como que funciona essa coesão, né? Então o tempo inteiro, né? Aqui a coesão que está por elipse, a coesão por retomada, né? Então anafórica, e é isso aí. Que bom que você acertou. Fico muito feliz com isso. Assim que funciona, né? Não esqueça sempre, fique registrando, percebendo o que te fala, que vai dar tudo certo. Vamos continuar então? Olha aqui, vamos fazer a leitura desse outro trecho, que é um trecho de uma notícia, né? É assim que ganhadores do Nobel provam nossa culpa pelo aquecimento global. O Prêmio Nobel de Física deste ano foi para 3 cientistas que estudam os chamados sistemas complexos, dos quais o clima é um exemplo.
2 dos 3 ganhadores, Syukuro Suki, Manabe e Klaus Hasselmann, são cientistas climáticos que transferiram teorias físicas para o programas de computador capazes de simular o clima da Terra, criando os chamados modelos climáticos. A notícia, ela segue. Deixa eu ver só esse pedacinho ali, né? Só esse pedacinho ali. Vamos observar um pouquinho aqui, leiam aqui, observem aqui na tela, que eu vou começar a discutir ele agora com vocês nos próximos slides ali, tá? Vamos ver então lá. No trecho abaixo, a palavra em destaque está fazendo coesão referencial a qual outra? Então aqui, olha, como eu falei daquele trecho ali que te leu, naquela pequena notícia, aquele primeiro parágrafo ali, o lead da notícia. Ele está se retomando alguma coisa, coesão referencial. Vamos observar onde que ele está, a qual palavra que ele se refere, ou qual termo que ele se refere. Eu vou ler e você vai respondendo aí, daqui a pouquinho a gente vai lá. O Prêmio Nobel de Física esse ano foi para 3 cientistas que estudam chamados sistemas complexos, dos quais o clima é um exemplo. 2 dos 3 ganhadores, daí vem o nome deles, são cientistas climáticos que transferiram teorias físicas. Meu querido e minha querida, vamos fazendo aí, que eu fico aqui e aguardo vocês. E já volto, hein? Vai lá, vai! E aí, meu caro, e aí, minha cara? Resolveram? Vamos à correção, então? Fácil essa, né? Tá bem, depois de uma aula como essa, fica tranquilo para você, né? Porque sabe que eu e o Val aqui, né, tá mandando ver aqui com vocês, hein? A gente espera que vocês aí também estejam acompanhando tudo legalzinho. Vamos verificar então aqui o termo que ele está se referindo. Qual será aqui, hein? Tá lá, ó. Ele está fazendo referência lá na linha 1, nosso texto ali, né, aos cientistas, ao termo cientistas. Então, ao usar essa estratégia, a autora evita a repetição de palavras no texto. Então, veja que quem que foram os ganhadores? Foram os cientistas. Veja que apesar de não ser um sinônimo de cientista e ganhador, não é sinônimo de outro. Mas elas fazem uma coesão referencial. Porque para eu entender de quem se trata, eu preciso saber que essa palavra
volta para eles. Então, nessa questão dessa coesão referencial, dessa retomada, lembre-se, quando eu retomo, nós temos uma anáfora. Então, nessa referência anafórica, o que ela faz? Evita a repetição. Gente, eu estou curtindo pra caramba essa aula, curti bastante mesmo, espero que o Val também esteja curtindo. E vamos retomar então o que nós vimos aqui, porque, gente, infelizmente chegou o fim. Vamos ver lá então o que aconteceu, o que nós tivemos? Então, nesta aula, nós lemos diferentes tipos de textos e identificamos a coesão referencial. Falamos sobre a coesão referencial. Novamente falando, eu espero que tenham gostado, eu gostei muito, eu vou ficando por aqui, o Val também. Um grande abraço para vocês e tchau, tchau!